Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta, da Comissão Especial de Governança Corporativa aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre governança e sucessão nas empresas. Os nossos convidados são o administrador Carlos Alecrim, que é membro convidado da Comissão de Governança Corporativa, mestre em Gestão Empresarial, professor da FGV, doutorando em Neurobiologia e Neurociência e mais várias coisas que vão ajudar a gente aqui a entender um pouquinho desse tema. E também o administrador Roberto Madruga, que também é membro da comissão, designer, mestre em Administração de Empresas, né, CEO da consultoria Conquiste e também tem uma carga, uma experiência excelente para falar sobre esse tema que sempre está na mente de muitas organizações. Alecrim, Madruga, sejam muito bem-vindos. Obrigado. É um prazer muito obrigado. Estar aqui. Coisa boa. Prazer estar com vocês. Prazer, que Madruga. Bom. Prazer, Alecrim. Prazer, muito bom. Muito bom estar aqui com o Alecrim, um grande profissional de mercado, e com a Érica também. E no Conselho, né, Regional de Administração, que é a nossa casa, né? Que é, de fato, um local de aprendizagem, de transferência de conhecimento, de conversar sobre práticas de implantação. E vamos embora, vamos conversar. Eu acho que a gente aqui tem que ajudar quem vai assistir o nosso vídeo a entender, conhecer cada vez mais as práticas, né, de governança ligadas à sucessão empresarial, que é um tema tão importante. Verdade. Bom, então vamos começar fazendo uma conexão entre a sucessão e a governança corporativa em si. Qual a principal ligação entre esses dois temas? Alecrim, quer tocar? Podemos, é um prazer. Na realidade, nós não conseguimos falar de governança ou de boa governança sem falar de sucessão. Quando usamos esse termo sucessão, frequentemente ele é utilizado como um termo para especificamente sucessão familiar. Mas, numa visão mais ampla, na realidade, nós temos diversos processos sucessórios. E é uma das principais, se não a maior responsabilidade de todo líder, preparar sucessores, independentemente se em empresas familiares ou não. Então, sucessão e governança andam, digamos assim, de mãos dadas em nome da sustentabilidade de todo o negócio. Madruga, gostaria de complementar? Gostaria. Eu acho que foi muito bem colocado pelo Alecrim. Quando a gente... Vamos pensar que as organizações, independentemente de serem organizações públicas ou privadas, né? O que há de maior... Qual é a maior oportunidade e também, ao mesmo tempo, que é o maior obstáculo para o sucesso dessa organização, né? Como as pessoas se comportam. Se a gente observar, você pode botar tecnologia, você pode construir estrutura, você pode fazer grandes investimentos, mas o que vai definir o sucesso do atingimento da missão é como as pessoas vão se comportar, né, rumo a esse objetivo. Se o objetivo é ganhar mercado, o pessoal tem que rumar para isso. Se é excelência no relacionamento com o cliente, tem que mudar a organização. Se é, de fato, ser uma empresa mais ligada às normas de compliance, né? Se é uma empresa mais ligada à segurança da informação, então, dependendo do objetivo da organização, você vai precisar, de fato, de pessoas extremamente comprometidas, preparadas, engajadas e competentes, com competência. E para que isso exista, você tem um processo tradicional de selecionar as pessoas, capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas. Legal, mas falta, às vezes, uma engrenagem chamada sucessão. Porque se você, de fato, não tiver um cuidado para que cargos-chave da empresa sejam estrategicamente planejados, você pode, muitas vezes, ter o objetivo da empresa, né, impedido de ser conquistado. Exemplo, se você tem um diretor que, de uma hora... Vamos pegar um diretor da área de negócios, né? Ele está indo bem, a meta é arrojada, as coisas estão indo bem, ele vai bater a meta de faturamento esse ano na companhia, mas ele recebeu um convite
e hoje vai sair daqui a 15 dias. Né? Isso pode estabilizar a companhia pode ter um fracasso no ano por conta dessa saída. Só para o diretor? Não, isso é para cargos de gerência também, gerência de primeira linha, por exemplo, cargos que a gente chama de estratégicos na corporação. Pode ser até um técnico que não é um líder de fato, não é um gestor, mas ele é o único especialista naquela empresa, é a única pessoa que entende sobre a vacina do Covid naquela empresa. Se ele sair, vai o sonho do laboratório embora. Então, modernamente, a gente conecta a sucessão empresarial, que é isso, a sucessão, isso vale para qualquer tipo de empresa, familiar, não familiar, grande, média ou pequena, estatal, não estatal. Então, a gente conecta a preocupação e a estratégia da sucessão empresarial com o sucesso da governança corporativa, porque não há como ter sucesso na governança corporativa se ela for interrompida e não tiver pessoas defendendo, implantando a governança, mas pessoas que foram estrategicamente colocadas na função. E não, de repente, surgiu uma vaga aqui, vamos promover o primeiro da lista, que é o primeiro mais antigo. Não, isso não é um bom critério. Vamos promover o mais que precisa mais. Também não é bom critério. O mais preparado talvez seja o melhor critério. Mas o que vai definir essa preparação? É uma preparação acidental. A gente vai trabalhar com as pessoas que acidentalmente estão prontas para assumir o cargo, ou que tal a gente já planejar a sucessão? Que tal a gente planejar que esse diretor vai se aposentar no ano que vem e com 1 a 2 anos de antecedência começar a desenvolver um diretor? Né? Que diretor é esse? Pode ser um gerente sênior que tenha, por exemplo, na matriz Ninebox, tenha sido avaliado como high performance e high potential, porque não adianta ser high performance, tem que ser também high potential. Então, a sucessão tem essa característica de ajudar a empresa a ser bem-sucedida naquilo que faz, planejando alocar as pessoas certas nos lugares certos, nesse nível, na camada mais estratégica da companhia, que é a camada de diretoria e alta gerência. Bom, pensando nisso que você falou, a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos, uma mudança muito grande das competências organizacionais. Né? Isso influencia diretamente nessa questão da sucessão, na questão de uma boa sucessão, digamos assim? Eu posso deixar essa para o Alecrim? Por favor, Alecrim, somos todos ouvidos. Ok. Érica, não diria que, na realidade, houve uma mudança nos padrões das competências. Minha percepção é que, na realidade, houve uma mudança na forma de encarar essas competências. Houve uma mudança na forma de valorizar. Frequentemente, numa visão mais tradicional de governança, de gestão, de negócio, as competências técnicas eram muito valorizadas. E elas têm sua importância até hoje, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos admitir, e principalmente em cargos mais operacionais ou de média gestão, não podemos admitir que esse ou aquele profissional selecionado não tenha essas competências técnicas. Mas, na realidade, outras competências, outros grupos de competências, como competências estratégicas e competências comportamentais ou socioemocionais, vieram ganhando uma importância e um destaque cada vez maior e um aprofundamento de estudos, elaborações, análises. E, consequentemente, essa valorização estabelece um novo despertar dentro das organizações em função de que, hoje, um líder ele não pode mais ser encarado como bom líder única e exclusivamente por seu desempenho estratégico ou por essa ou aquela competência técnica adquirida. Em momentos como o de hoje, da era da informação, do conhecimento, titio Google, tecnicamente, sabe muito mais do que qualquer um de nós. Na realidade, o nosso comportamento, a forma que nós encaramos os desafios, os fatores intrínsecos de motivação, de engajamento, são muito importantes e associado, claro, à tomada de decisão, inteligência emocional e tantas outras competências que vêm ganhando valor, que vêm ganhando importância, porque, fundamentalmente, os desafios de hoje mexem muito mais com as emoções e a capacidade de gerir e tomar decisões dentro de qualquer negócio. Eu costumo dizer, frequentemente digo,
que não importa o que as pessoas ou o mundo faz com a gente. Importa o que é que nós fazemos com isso que as pessoas e o mundo fazem com a gente. Então, isso depende de um gerenciamento emocional muito maior para que se possa construir uma boa equipe, uma boa área, um ambiente de negócio em que se possa realmente ter boa produtividade e capacidade de resposta. Madruga? Então, excelente. Eu acho que tem muito pouco para complementar. Eu acho que o Alecrim ele colocou envergadura na resposta. Eu talvez assim eu possa só comentar que quando a gente fala em competência, a gente tem que lembrar que a competência, uma competência boa, é uma competência que é colocada em prática. A gente, quando eu fiz uma pesquisa importante alguns anos atrás, e eu publiquei um livro chamado Treinamento e Desenvolvimento com Foco em Educação Corporativa. Eu falei muito sobre as competências, né? E a gente fez muita pesquisa sobre isso. E uma das conclusões que a gente teve é que as competências, muitas vezes as pessoas se desenvolvem em certas competências. Vou pegar o exemplo de um líder, né? Um líder, então, ele quer ser o melhor líder e vai fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. E aí ele aprende uma série, ele adquire novos conhecimentos, novas habilidades, não é? E ele era um líder que não conhecia tanto, ele era um líder que já estava no cargo há muitos anos, mas ele não era ainda um gestor de pessoas. Então, ele aprende, melhora o feedback, melhora a avaliação das pessoas, ele vai melhorar o desenvolvimento. Ele desenvolve um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, é o chá, né? É uma competência. E aí ele termina a pós-graduação, ou durante a pós-graduação, ele não coloca em prática. Ele continua sendo mais um chefe do que um líder, né? Então, a gente diz que esta competência é uma competência estacionada. Ele desenvolveu esta competência, mas não colocou a serviço da sociedade. Então, é por isso que no livro eu fiz uma provocação, eu sugeri acrescentar um R, o chá, agora com char, com R no final, o R de resultados, que o que vale nas organizações, né? Eu não estou falando sua vida pessoal. Se você quiser fazer um curso de culinária e jamais fazer um prato, não tem problema, porque o investimento de tempo, de dinheiro, foi o seu particular para aquilo. Mas quando a gente fala no encarreiramento, na sucessão, a gente tem que saber que toda e qualquer competência que for desenvolvida tem que trazer um resultado. E esse resultado é para todos os stakeholders interessados. Primeiro, resultado para a pessoa que está sendo desenvolvida. Ela tem que se sentir gratificada, porque agora, além de ela ter uma equipe, ela sabe gerenciar melhor pessoas. Segundo resultado, ela precisa, de fato, demonstrar resultado para a empresa desse investimento feito, porque o investimento foi de tempo, de recurso. E o terceiro, a equipe também tem que ganhar com isso, né? E se a gente puder também pensar de maneira mais holística, a sociedade deve ganhar com isso. Exemplo, ele deve ser um melhor gestor, portanto, a equipe dele vai dar mais resultados, vai reduzir o estresse e, muito provavelmente, a pessoa vai se sentir melhor indo para casa, sentir gratificada por mais um dia de trabalho, né? Então, quando a gente olha uma competência, a gente tem que olhar a competência, e esse é o único acréscimo que eu faço, é colocar a competência para performar, para gerar resultados para a organização e para o colaborador. Bom, haja vista tudo isso que vocês falaram, que vocês mencionaram, quais vocês veem serem os principais problemas nas empresas brasileiras quanto à sucessão de cargos-chave? Quais são os principais gargalos, digamos assim? Tá bom. Então, eu vou começar essa e depois passo para o Alecrim. Ótimo. Eu posso listar empresas que a gente tem. Eu tenho aí a oportunidade, né? Atualmente, você sabe disso, eu tenho uma importante consultoria na área de management e a gente trabalha com vários processos, né? Um deles é esse processo de criação de equipes de alta performance e de sucessão empresarial. E quais são os maiores obstáculos? O primeiro obstáculo é o sucedido, né? Porque quando a gente fala no sucessor, a sucessora que vai... Mas às vezes você tem problemas no sucedido. O sucedido ele não quer deixar o poder, ele não quer abandonar a maneira e a sensação do poder, porque o poder, para muitas pessoas, ele é gratificante. Então fica difícil você fazer uma boa sucessão se o sucedido que vai sair detona quem está entrando. Então, esse é um problema, de fato, endêmico em muitas organizações. É o sucedido não ajudar o sucessor
por uma questão de poder, de vaidade. Se for uma empresa familiar, aí tem outros valores envolvidos, né? E às vezes até ele pensando, olha, eu que dei resultado, eu que fiz isso, eu que construí a empresa, então a pessoa que vai entrar não vai fazer tão bem feito. Então essa visão é uma visão ultrapassada, uma visão da revolução industrial, não é uma visão de uma empresa 4.0, que ela tem que jogar para que a empresa seja bem-sucedida, haja o que houver, esteja lá, né, esteja quem estiver nessa empresa. Então, de fato, esse é um problema. O segundo problema que a gente localiza está muito relacionado a não ter um planejamento sucessório, não é? Muitas empresas falam sim, olha, aqui a gente pensa na sucessão, mas é muito engraçado, porque quando você entra na organização como consultoria, você começa a entrar mesmo e ajudar a empresa a mudar os seus processos. Muitas vezes você encontra a empresa falando que faz sucessão, que adora fazer, que acredita no plano de sucessão, mas não faz. Ela está muito mais no discurso do que na prática. Então, esse é o segundo problema que eu encaro. O primeiro é esse, é o sucedido não ajudando o sucessor. E o segundo problema é muito discurso e pouca prática em relação ao plano de sucessão. Alecrim? Perfeito. Para que eu acho que para botar um pouco mais de valor na minha complementariedade, eu não tenho o que citar em relação à abordagem do Madruga. Então, talvez valha a pena citar um pouco, de forma específica, no caso de sucessões familiares, porque processos sucessórios, de um modo geral, eu concordo integralmente com o que Madruga acabou de citar. Agora, no caso específico de uma sucessão em empresa familiar, uma sucessão geracional, aí todo o processo sucessório se caracteriza como um risco em empresa familiar. Essa percepção de risco vem normalmente por dois pontos estratégicos. Primeiro, pode acontecer uma transferência de riqueza. E, segundo lugar, uma transferência de poder. Porque o processo sucessório pode ter o bojo da sua a profissionalização, como se diz, a profissionalização da gestão, trazendo, inclusive, um ou outro executivo de fora. Isso faz uma transferência de poder também, uma transferência de riqueza fora da família. E, às vezes, isso é em nome de maior capacidade de gestão, sustentabilidade do negócio, etc. É muito importante lembrar que no processo sucessório familiar, de um modo geral, algumas questões viram tabus, né? Vira tabu se falar, às vezes, até na própria sucessão familiar, né? É verdade. Às vezes, quando é puxado pelo patriarca ou pela matriarca, no caso de uma empresa que a sua origem é da iniciativa de uma das mulheres da família, é necessário que essas pessoas, esses líderes, que também são líderes familiares, puxem o processo, né? Quando isso não é puxado pelo próprio patriarca ou matriarca, e aí eu estou falando de uma empresa de primeira geração, ainda sem nenhum processo sucessório, é importante que essa discussão seja puxada por eles mesmos. E deve ser tratado como um tema estratégico, não como um tema tabu. Um processo sucessório, se essa é uma família empresária, além desse processo ser estratégico, ele também é de transição. Há uma transição de liderança familiar que vai acontecer de uma geração para outra. Há uma liderança familiar que vai fazer transferência de propriedades, e não necessariamente propriedades físicas, mas uma transferência de propriedades e da própria gestão de negócio, né? Alguém vai se apropriar, tá certo? Então, é um processo muito delicado e eu diria que, pela minha experiência, sucessão familiar é uma passagem de legado. Verdade. E vocês falaram muito sobre o plano de sucessão. Então, eu pergunto, como criá-lo? Né? Como iniciar esse processo, seja numa empresa familiar, seja numa empresa não familiar? Há diferenças? Explica um pouquinho para a gente. Ok. Vamos lá. O primeiro passo é você ter claramente mapeado qual é o cargo que está sendo falado. Qual é o cargo? Vai ser um gerente de produção, né, da fábrica. Então, primeiro, você só vai cuidar do sucessor
se você tiver claramente quais são as suas funções muito bem desenhadas, né? Então, esse é o ponto número 1. A função está bem desenhada, o descritivo do cargo está ok, as competências que estão escritas nesse descritivo, elas foram aprovadas pela diretoria, são competências atuais, porque às vezes você tem um descritivo de cargo, sabe de quando? Da década de 90. Muitas empresas têm descritivo de cargo antigo, aí quando você vai ver, competência, datilografar, competência. Não, mas é um negócio assim, eu estou exagerando, né? Então, eu exagerei também. Vamos lá, estou tirando um pouco o exagero, mas eu vi Dominar da datilografia veloz. Exatamente, da datilografia veloz. Mas, assim, fazendo um paralelo, você tem muitos casos em que a função está com o descritivo completamente caduco. E aí, vamos imaginar, se você está recrutando para esse gerente de produção e você quer desenvolver alguém internamente para daqui a um ano desenvolver essa pessoa, você tem que primeiro dizer claramente quais são as funções que esperam essa pessoa, quais são as competências importantes, porque talvez ela não tenha alguma das competências. Então, o plano de sucessão ele requer coisas importantes, providências. Primeiro, o descritivo está muito bem feito. Segundo, não pode ser uma coisa escondida. Só a diretoria sabe quem vai ocupar aquele cargo. Não. Você tem que preparar já a pessoa previamente. Você tem que dizer com todas as letras, olha, você, através de vários critérios, você foi eleito entre você, talvez mais alguns candidatos, a ocuparem futuramente um cargo de gerente geral, porque você é supervisor de produção e a gente viu que você tem potencial e tem performance. Então, fulano, esse cargo não é para agora, a gente deve ter uma substituição daqui a um ano, quando se aposenta o fulano, então a gente está querendo preparar você, mas não quer dizer que você será o escolhido. Quer dizer que você foi escolhido para ser desenvolvido. Lá na frente, nós vamos ver se a vaga ainda existirá, número 1. Número 2, se tem alguém mais preparado do que você para assumir a função. Então, você é um candidato forte, mas essa corrida só termina daqui a um ano para esse cargo. Então, essa transparência de dizer que a pessoa é candidata, mas que a vaga ainda não é dele, é muito importante. Por quê? Porque se você falar com tanta antecedência que a vaga é da pessoa, talvez ele não tenha tanto investimento no char, né? Em botar o Rzinho da competência funcionando. Se você falar que a vaga, que talvez ele nem tenha chance nenhuma, também ele não vai querer topar isso aí. Então, é uma corrida de transparência. Falar, olha, tem 4 pessoas na companhia que estão sendo preparadas para essa nova função, mas a gente não sabe ainda quem vai ser escolhido daqui a algum tempo. Bem-vindo ao processo, faz o seu trabalho da melhor maneira possível, conheça quais são as competências que te esperam aqui. São essas. Agora, no cargo de gerente, tem algumas competências novas que eu queria que você soubesse. Aí, você contando as competências novas, você faz o PDI, né? Então, falando de PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual, como a gente já tem um descritivo dessa função, como essa pessoa já foi avaliada por instrumentos da companhia, seja avaliação de desempenho, seja outro tipo de avaliação de performance, como essa pessoa foi avaliada pela diretoria como high potential, que tem potencial, está na hora agora de preparar o caminho dessa pessoa. E esse caminho tem um nome, chama-se plano de sucessão. Mas o plano de sucessão, ele olha de maneira geral, por isso ele precisa dos PDIs. O plano de sucessão, ele vai olhar o cargo, ou os cargos de maneira geral, os esforços, quando vai ser, qual é a remuneração, tudo isso. Esse é o plano de sucessão. Mas o plano de sucessão vai ter que acoplar os planos de desenvolvimento individuais. Então, você está desenvolvendo quem para a função? Fulano, ciclano e ciclaninho. Então, tá. Então, nós vamos acoplar esse plano individual. Porque fulano, por exemplo, ele está precisando ser capacitado na competência de negociação. Já o outro, né, o ciclaninho, ele tem que ser capacitado na competência de trabalho sob pressão. Então, por quê? Porque nem todas as pessoas estão no mesmo estágio, têm as mesmas competências. Portanto, o PDI ele vai ser fundamental para conduzir essa pessoa para o sucesso no cargo. Pelo menos ele tem que ter chances iguais com outros candidatos. Gostaria de complementar, Alecrim? Sim, eu entendo que a importância do programa sucessório dentro da empresa reside nessa continuidade
de valores e fatores de sucesso do próprio negócio, né? Como ainda há pouco eu comentava, falando especificamente para empresas familiares, que nesse caso é uma passagem de legado, eu entendo que todo o processo sucessório é uma passagem como aquelas corridas de 400 metros rasos, que em 4 atletas, 100 metros cada um tem que fazer o seu percurso e ou ganha todo mundo ou perde todo mundo, né? Existem aspectos concretos a serem enfrentados e também, como falamos já, aspectos emocionais que são frequentemente esquecidos. E esses sentimentos, aspirações, ambições e até mesmo medos decorrentes de todo o processo sucessório precisam ser clarificados e tratados de maneira muito madura pelas lideranças, inclusive pelas lideranças no cargo, em relação à escolha e identificação de seus sucessores. De novo, as questões socioemocionais são as mais sensíveis que precisam ser tratadas. Sem o devido cuidado, elas podem contaminar a própria saúde do negócio se o processo sucessório não for muito bem estabelecido. Pelo menos essa é a minha experiência. E em relação a membros de família, só para também, especificamente no caso de empresas familiares, pode causar até algumas dificuldades nesse relacionamento e as dificuldades de atrair novos talentos, mesmo que fora da empresa. Outras contratações, lideranças ou não. Não podemos ficar, como eu já disse, só nos aspectos técnicos desse processo. Questões jurídicas, questões fiscais, questões financeiras ou operacionais de toda e qualquer transição. Nós devemos esperar que a razão prevaleça sobre a emoção, mas dando muito valor à razão, isso pode ser uma armadilha. Os elementos socioemocionais precisam ser muito bem cuidados nesses aspectos sucessórios, porque as relações precisam ser mantidas. Frequentemente falamos de sucessão não pela saída de alguém da empresa, e sim porque esta pessoa ascende a um novo cargo e, para isso acontecer, ele precisa preparar o seu sucessor, né? Consequentemente, essas pessoas continuarão em convívio. E essa passagem de bastão, portanto, tem um pouco desses dilemas em relação à essência da gestão, do legado, desse rito de passagem, digamos assim. É interessante esse ponto que você tocou, Alecrim, porque eu acredito que com tudo isso que a gente está vivendo, somente no Brasil, quase 180 mil mortos, muitas empresas podem ter sido pegas de surpresa, né? Com o falecimento de um diretor, com o falecimento de um gerente, né? O que fazer quando acontece esse tipo de coisa, né? Existe alguma forma de adiantar esses processos sucessórios? Como a empresa deve se comportar nesse momento? Ainda de luto, né? Digamos assim. A gente está... Por favor, Alecrim. Fica à vontade, se eu te interromper. Tá. Então, a gente está falando do momento da pandemia, né, e do momento que as empresas vivem, processo de luto, e qual a repercussão disso na governança, na sucessão. Então, vamos pensar que a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra com esse vírus, né? E numa guerra, a gente tem baixas, né? Isso vem afetando as organizações. Existem 2 tipos de baixas, né? Primeiro, as pessoas adoecem, podem, de fato, ficar impedidas de voltar para o trabalho durante um bom tempo. E segundo, as pessoas não aguentam trabalhar com tanta pressão, porque a pandemia trouxe uma novidade, né? Não é o trabalho remoto que é a novidade, não é a videoconferência que é a novidade, que eu já pratico isso há 20 anos. Trabalho remoto, fazer videoconferência. Nossa, quantos anos já não fazemos treinamentos via Skype, via plataforma de EAD? Essa não é a novidade. A novidade é que foi todo mundo junto e misturado num dia só. Uhum. E o que aconteceu? Nossa, as pessoas não estavam preparadas, né?
funcionários que têm criança em casa e que a criança em casa, por exemplo, tinha um nível de trabalho, mas como a pessoa passava o dia todo na empresa, na rua, ela não tinha contato com o cotidiano, o trabalho que uma criança dá naturalmente. Então, quando ela volta para casa e ele tem esse tipo de trabalho que ele não tinha ideia, né? E agora, como é que fica, né? A produtividade dele fica prejudicada, o estresse fica prejudicado, tudo é. Ao mesmo tempo, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a viajar. Eu sou uma pessoa que eu adoro viajar e visitar os clientes. Quando a gente, né, se vê trancafiado no home office, tem uma vantagem, você economiza um monte de tempo de viagem. A desvantagem que você tem, você não recicla, né? Você não tem a presencialidade, você não tem aí, e de alguma maneira isso pode trazer algum aspecto na tua própria residência, na convivência com a sua esposa, com a sua família. Então, isso é uma coisa que o ser humano não estava preparado. Mas a notícia é boa, assim, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de mudança e uma capacidade incrível de adaptação, né? E a vacina já em vias de ser testada, já saindo, né? Alguns países, a Austrália está começando, parece que começou ontem, a Inglaterra ontem. Então, com esse movimento mundial e com essa possibilidade de evitar a doença, as coisas vão ser reprogramadas, né? E muitos colaboradores, as empresas, não todas, mas muitos colaboradores voltam para a rotina de irem para o trabalho, que vai garantir uma maior convivência, vai garantir uma redução de estresse nesse sentido. Então, o que isso tem a ver com a sucessão? Tudo, né? Porque com essas baixas todas, com essa dificuldade, né, de operar a nova cultura organizacional, você tem que ter diretores, CEOs, gerentes de primeira linha, muito bem preparados para atravessar essa guerra. É uma guerra, então a gente precisa de realmente uma tropa muito bem, né, começando pelo comando, muito bem estruturada, planejada, com as competências desenvolvidas, para que você consiga, né, agora, além de ter a sobrevivência física, né, que você, né, tem que passar por essa tempestade, as empresas também precisam sobreviver, né? E para as empresas sobreviverem só com pessoas fortes, né, capacitadas, envolvidas nas funções certas. Aí é o link com o programa de sucessão, é pensar na sucessão de maneira estratégica e, como a Alecrim falou, não apenas de maneira cartesiana, racional, é o melhor avaliado que tem 5,5 pontos acima do outro, é o preparado. Não necessariamente, tem que olhar as emoções nesse momento também. Talvez a pessoa tenha um melhor índice na avaliação de desempenho do que o outro candidato, mas comportamentalmente, ele é um exemplo para esse momento de estresse, ele pode muito bem ajudar a conduzir as equipes, então talvez essa pessoa possa até ser preferida para uma promoção, porque simplesmente confiar no processo lá numérico da avaliação de desempenho. Alecrim, gostaria de complementar? Sim, embora seja difícil, porque a reflexão do Madruga foi muito bem colocada. Talvez valha a pena a gente dimensionar há uma coisa que eu digo há décadas, e talvez isso seja até um pouco repetitivo. Quando nós falamos em empresa, nós estamos falando de uma ficção jurídica. Na realidade, são pessoas do lado de dentro servindo pessoas do lado de fora. Essa regra mudou um pouco num cenário como esse que nós estamos atravessando da pandemia. Nós vimos que esse servir e as soluções de servir e entregar têm sido extremamente desafiadoras e muitas empresas ganhando vantagem competitiva exatamente pelo momento que vivemos. Se alguma empresa olha para o seu quadro, e aí eu falo principalmente o quadro de liderança, e percebe algumas dificuldades de atravessar esse momento tão conturbado de oceano, se formos para a metáfora de uma navegação, eu acho que é fundamental, é importante que a empresa aprenda, que procure entender as dificuldades desse cenário. Porque existem aí diversos elementos de aprendizagem de gestão para saber que futuros sucessores devem ser buscados. Que quadro de competências
esses líderes precisam, de um modo geral, apresentar, e em que gaps ou variações cada um deles se encontra, porque nem todo mundo, em todas as competências listadas, estarão com o mesmo nível de aproveitamento ou de desenvolvimento. Mas é fundamental esse processo de aprendizagem, porque o bom marinheiro se faz na travessia de todos os mares. E esses comandantes ou líderes têm que aprender com a navegação de um mar tão conturbado como essa pandemia. Algumas mudanças em critérios e processos de escolha em elementos sucessórios e, principalmente, entender que o elemento fundamental é que todo e qualquer líder não se prenda ao cargo e se prenda, assim, ao desafio necessário e à forma que ele pode contribuir para o momento da empresa. Se é neste cargo ou em outro cargo, se é por uma questão de job rotation ou realmente uma oportunidade que lhe surge, é necessário que ele procure estar constantemente, cotidianamente preparado e com foco nesse preparo, na análise de suas competências. E se qualquer indivíduo quer uma carreira promissora, prepare os seus sucessores, porque somente assim é que alguém consegue seguir adiante na sua própria carreira. Boa. Madruga, Alecrim, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer ter esse papo aqui no Governança em Pauta. Sejam sempre muito bem-vindos. Tá ótimo. Eu que agradeço a Érica, Alecrim. Ótimo te rever. Também, Madruga. Se desculpe aí, eu acabei te atropelando, mas eu queria fazer o agradecimento a você, ao convite, né, de participar com você desse programa, ao CRA por esse convite. Érica, parabéns pela condução. Madruga, parabéns pelas colocações. Foi um prazer enorme Parabéns, me rever. Você foi brilhante. Você foi ótima, a Érica também. Ficamos juntos. E aí, isso mesmo. Aí, quem estiver assistindo a gente, divulga o vídeo, né? Divulga aí para todo mundo, para colegas de trabalho, colegas de graduação, pós-graduação, para todo mundo, porque o Conselho Regional merece ter uma divulgação pelo investimento e pela qualidade, né, do que está fazendo. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Abraço grande. Abraço. Tchau. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, no Governança em Pauta, sempre temas atuais, interessantes para a administração e para as organizações. Tá bom? Te espero no próximo. Tchau, tchau.